Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso Técnica Informática da disciplina de Linguagem de Programação 1 e Linguagem de Programação 2. Essa aula a gente vai trabalhar sobre variáveis, tanto de entrada quanto variáveis de saída. Então vocês vão perceber que ao decorrer dessa aula vai ter alguns momentos que a variável ela tanto faz para o Visual Basic quanto para a linguagem C. Quando tiver a diferença, eu vou mostrar para vocês como ficaria tanto no Visual Basic quanto na linguagem C. O que é uma variável? Variável, a maneira mais simples de definir variável é um espaço de memória que vai armazenar um valor que eu não sei qual é. Então, por exemplo, por mais que você ainda não esteja na área, não esteja desenvolvendo software, com certeza você já foi no supermercado, não foi? Então, quando você vai no supermercado e passa lá o produto, então pega o código de barra lá, o feijão, passou. Aquele valor do feijão fica armazenado em um local, concordam comigo? Esse local é uma variável. Por que chama variável? Porque eu não sei qual valor vai ser. Esse feijão poderia custar R$5, poderia custar R$4, R$4,50. Concordam comigo que quando foi feito o programa, o programador não sabia quanto que você ia gastar, independente de quanto você vai gastar, ele vai funcionar. Às vezes pode terminar um dia e a compra no supermercado, cada pessoa vai gastar um valor qualquer. Então tem que ficar muito claro que as variáveis são esses espaços de memória que armazenam esses valores que eu não sei qual é. Aí, quando eu penso nesse armazenamento, esse armazenamento ele é feito sempre igual, porém os tipos de dados mudam. Se eu pensar num cadastro, se eu pensar, por exemplo, num cadastro de clientes, num site, quando você foi criar seu e-mail, por exemplo, quando você colocou lá o seu nome, você colocou seu nome, sua idade, seu sexo, seu endereço, sua idade. Concorda comigo que cada variável aí teve um tipo? Por exemplo, quando você coloca o seu nome, você está colocando uma variável do tipo caractere, uma variável do tipo alfanumérico. Então, quando eu coloco lá nome, Ovidio Lopes da Cruz Neto. Esse Ovidio Lopes da Cruz Neto ficou armazenado numa variável e essa variável é do tipo caractere. Diferente de quando eu falo, por exemplo, quando eu coloco a minha idade. Quando eu coloco a minha idade, eu vou colocar lá 30, não é isso? Então a idade ela é uma variável do tipo numérica, porém, quando eu falo de variável do tipo numérica, essa variável pode ser inteira ou essa variável pode ser real, que a gente aprendeu na escola lá. A variável inteira é aquela variável que vai receber valores inteiros, 1, 2, 3, 4. Quando eu penso numa variável real, é aquele 1, 1.1, 1.002, 1.003. Então, quando eu falo em idade, não importa se amanhã eu vou fazer 31 anos ou se eu fiz 31 anos hoje, se eu fiz 30 anos hoje, eu não vou colocar 30,9, eu vou colocar 30. Então, a variável que guarda a idade, ela sempre vai ser do tipo inteira. Quando eu falo agora, aí por exemplo, nesse mesmo cadastro, eu tenho que colocar a minha altura. A minha altura, com certeza, eu não posso trabalhar com inteira. Porque se eu trabalhar com inteira, imagina, ou eu tenho 1 metro, ou eu tenho 2 metros, ou eu tenho 3 metros. Não dá, né? Então eu vou ter o quê? 1,84, 1,86, 1,88, 1,53. Ou seja, são valores quebrados. Pensando nesses tipos de variáveis que eu estou comentando aqui com vocês, na linguagem C, a gente chama a caractere, a gente traz pelo nome de char. As do tipo inteiro, a gente traz pelo nome de int. As do tipo real, a gente trabalha com float. E quando eu quero trabalhar o float, esse float é de flutuante, que para nós, na matemática, a gente conhece como real. E eu tenho o tipo double, que é quando eu tenho uma precisão dupla. O que a variável armazena vai da quantidade de bytes, tá ok? Só lembrando, a menor unidade de medida na informática é 1 bit. Lembram disso? Vocês já estudaram isso. 1 bit, ok? É a menor unidade de medida. Depois do bit, qual é a próxima unidade de medida? É o byte. 1 byte são 8 bits, ok? Então, só relembrando, 1 byte são 8 bits, 1024 bytes é 1 kilobyte, 1024 kilobytes é 1 megabyte, 1024 megabytes é 1 gigabyte,
1024 GB é 1 tera. Lembrando que esse 1024 é porque é 2 elevado à 10ª potência. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 10 vezes, eu vou chegar nesse 1024. Né? Esse 2, lembrando, porque é a base binária, 0 e 1. Mas voltando aqui para o conceito principal, quando eu falo que a variável caractere, ela tem armazenamento de menos 127 a 127, o que eu estou querendo dizer? Se eu contar de 0 a 127, eu tenho 128 possibilidades. 128 é 2 elevado à 8ª. Ou seja, que conclusão que eu chego? Que a variável do tipo char, ela armazena no máximo 1 byte, ok? Já a variável do tipo int, ela armazena 4 bytes. 4 bytes em bits, quantos bits são? Se 1 byte são 8 bits, 4 bytes, né? 4 vezes 8, 32 bits. Então ela vai armazenar até 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 vai dar um número bem grande. Né? Ó, só se a gente pensar, elevado a 10 é 1024, a 11, 2048, ó, 4098, ó, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384, 32.768 e assim vai, tá ok? A float também vai armazenar 4 bytes, que também é um número muito grande. E a double, então, 8 bytes. 8 bytes, 8 vezes 8, 64 bits, ou seja, 2 elevado a 64. Por que eu estou falando tudo isso? Imagina, se eu crio uma variável que eu vou ter um armazenamento de apenas 1 byte, o que acontece? Esse 1 byte só vai me dar 2 elevado à 8ª. 2 elevado à 8ª, 128. Se a pessoa faz uma compra, essa compra ultrapassa R$128, meu programa dá pau. Tá ok? Então, a escolha do tipo da variável é muito importante, porque não adianta você ter lá a sua codificação perfeita, mas se a variável não aguentar o valor que está sendo inserido, dá um overflow ali, você estoura a variável. Tá ok? Muito bem, esses são os tipos na linguagem C. Vamos ver agora no Visual Basic. No Visual Basic, o conceito é o mesmo também. Vocês vão perceber que existem algumas mudanças de nome. Então, por exemplo, na linguagem C, quando eu crio uma variável do tipo inteira, eu coloco int. Se é no Visual Basic, não é int, é integer. Ou integer, pode falar o que estamos no Brasil, afinal de contas, não é isso? Nessa linha aqui, no Visual Basic, ele tem uma diferença da linguagem C. A linguagem C, ela não tem a variável do tipo boolean. Boolean é o que a gente chama de variável booleana, que usa a álgebra de Boole. Se a gente entrar em álgebra de Boole aqui, é muita matemática, mas para ser bem rápido, né, bem sucinto, a ideia da variável booleana é aquela variável que é ou verdadeira ou falsa, ou 0 ou 1. Por sexo, né, no Visual Basic, eu uso um radian button lá, né, o que acontece? Ou se eu escolho o masculino está true e, consequentemente, o feminino está false. E assim vai. Essa é a ideia da variável booleana. Verdadeiro ou falso. Quando por exemplo, eu vou fazer tipos de... Eu tenho uma variável lá para armazenar tipo de pagamento. Se é em cartão, quando eu escolho o tipo do cartão. Tudo isso é quando a gente trabalha com variável do tipo boolean, né? É o tipo booleana. Aí a variável inteira no Visual Basic, ela vai até 32.768. Se eu pensar nesse 32.768, é o que eu estava falando para vocês agora, né? Retomando, ó, elevado a 10, 1024. Então, ó, a 11, 2048, 4.096, 8.192, 16.384, 32.767. Na verdade, 32.768. Mas, quando eu conto de 0 a 32.767, eu tenho 32.768 possibilidades. O que é isso? 2 elevado a 15. Isso significa que eu tenho 16 bits. Se eu tenho 16 bits, eu tenho quantos bytes? 2. Muito bem, 2 bytes. Tenho certeza que você pensou nesses 2 bytes. Aí eu tenho a variável do tipo long, que vai me dar um espaço de armazenamento maior ainda. Variável do tipo single. A tipo single é legal quando a gente trabalha com
variável real, né, tipo real. Para fazer uma comparação com a linguagem C, já que a aula inteira a gente vai trabalhar nesses dois patamares, linguagem C e Visual Basic, a single ela seria o float. A gente pode fazer essa comparação, tá? A variante é quando eu vou trabalhar com qualquer valor. Eu particularmente não gosto muito de trabalhar com variável variante. E nós temos a string. O que é a string? Quando eu falo em caractere, uma letra, para as pessoas normais, uma letra a gente chama de letra, né? A letra O, a letra V, a letra I, a letra D, a letra I, a letra O. Juntando essas letras, eu tenho a palavra o vídeo. Isso são o que pessoas normais falam. Para nós, técnicos em informática, cada letra a gente não chama de letra, a gente vai chamar de caractere. E o conjunto desses caracteres formam uma string, ok? Então, O é um caractere, V é outro caractere, I é outro caractere, T é outro caractere, I é outro caractere, O é outro caractere. O conjunto desses caracteres formam a string, o vídeo, que é uma string com 6 posições, ok? Vamos continuando a nossa aula. A gente falou até agora de variável. Então, variável é um espaço de memória que armazena um valor que eu não sei qual é, né? Como diz o meu grande amigo, são valores que variam, certo? Já a constante é a mesma coisa. Ela é um espaço de memória também, porém, ele vai armazenar valores fixos, valores que não mudam, tá ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? 1997, menos 3, mais 5. Mas o exemplo mais clássico para trabalhar com constante é o valor de π, tá? Por exemplo, eu vou fazer um exercício. Na aula de fluxo básico tem um exercício que calcula a área da circunferência. Vocês vão perceber isso que eu estou falando. Eu vou fazer um exercício que calcula a área da circunferência. Eu tenho certeza que todos vocês lembram, a fórmula da área da circunferência é π vezes raio ao quadrado, ok? O raio é uma variável, porque depende, é o que o usuário vai determinar, tá ok? Agora o π, para hoje, ontem, há 10 anos atrás, amanhã, daqui 10 anos, o π sempre vai ser 3,14. Então, nesse caso, o π é uma constante. Tá clara a diferença entre variável e constante? Os dois são espaços de memória, só que variável eu não sei qual valor que vai ser, o usuário que determina. E constante é um valor fixo, é um valor que vai ser sempre o mesmo. Continuando, a gente falou de variável, definiu o que é variável, tenho certeza que vocês entenderam. Agora, quando eu crio uma variável, eu tenho que dar um nome para essa variável, ok? Eu dou o nome que eu quiser para a variável. A variável pode chamar Huguinho, a outra pode chamar Zezinho, a outra pode chamar Luizinho. Tem algumas regrinhas. Eu listei algumas regrinhas para vocês, né, que são: primeira coisa, uma variável jamais pode ter caracteres especiais. Então você não pode criar uma variável que tenha acento, você não pode criar uma variável que tenha exclamação, arroba, tá ok? Espaço em branco, você não pode. Qual outra regra que você também não pode trabalhar de jeito nenhum? O primeiro caractere da variável nunca pode ser número. Você pode criar uma variável chamada V1, fazendo uma alusão a valor 1, porém você não pode criar uma variável chamada 1V. Você pode ter número no meio da variável, do nome dela, e no fim, porém o primeiro caractere jamais pode ser um número. Você não pode também criar uma variável com alguma palavra reservada da linguagem. Por exemplo, o comando if. If é um comando, tá ok? Então eu não posso criar uma variável chamada if. Pensando em linguagem C, o comando de saída é o printf. Eu não posso criar uma variável chamada printf, tá? Então tome muito cuidado. E a dica que eu dou, sempre dê nomes que tenham a ver com o que você está trabalhando. No começo, a gente faz programas pequenos, que tem 2, 3, 5 variáveis. Agora imagina você fazendo um cadastro de clientes, lá o famoso CRUD, né? Cadastro, consulta, alteração, exclusão. Imagina quantas variáveis vai ter seu programa. Aí você chama uma de x1, outra de x2, outra de x3, x85, você se perde. Então, a variável vai armazenar o nome da pessoa? Chama de nome. A variável vai armazenar a idade da pessoa? Chama de idade. Ou você está trabalhando com cliente e fornecedor, coloca nome underline CLI, ou seja, nome do cliente, idade underline CLI. Você está trabalhando com fornecedor, nome underline for, tá
tá ok? Só toma cuidado com as regrinhas e a dica que eu dou é trabalhar com nomes amigáveis, podemos dizer assim. Como que eu faço para declarar uma variável na linguagem C? Quando eu falo declarar uma variável, nada mais é do que criar. Eu vou criar essa variável, nós chamamos de declarar essa variável. Para eu declarar uma variável na linguagem C, eu sempre coloco o tipo da variável primeiro, espaço, o nome da variável, ok? Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Int i. O que significa int i? Int é o tipo, ou seja, uma variável do tipo inteira. Ela só vai receber valores inteiros, ok? E o nome dela é i. Então, o que eu acabei de fazer? Peguei lá a memória do meu computador, peguei um quadradinho lá e esse quadradinho chama i. Todos os valores que ficarem lá dentro estarão dentro da variável i. Aqui, lembrando que na linguagem C, esse ponto e vírgula é o que determina a quebra da linha, é obrigatório ter. Float i. De novo estou criando uma variável chamada i, porém qual a diferença agora? A diferença é que essa variável vai ser do tipo real, ela vai armazenar valores quebrados, ok? Char i. Agora eu acabei de criar uma variável do tipo caractere chamada i. O que é esse 20 entre colchetes? Esse 20 entre colchetes significa que ela tem 20 espaços. Lembra que eu falei para vocês que uma string é um conjunto de caracteres? Então essa variável aqui, imagina que ela tem 20 espacinhos. Sabe quando você está brincando de palavra cruzada e tem os espacinhos lá? Então aqui tem 20. Ou seja, eu posso armazenar aqui informações, nome, endereço, não sei o que seria isso aqui, né? Com até 20 posições. Se tiver menos, não tem problema. Eu só não posso ter mais que 20 posições. Lembrando que quando eu crio uma variável do tipo string com 20 posições, eu estou contando que é da posição 0, sempre começa do 0, até o 19. De 0 a 19, eu tenho 20 posições. Lembrando, a informática é sempre assim. É só lembrar, o binário são dois números, não é 1 e 2, é 0 e 1. Tá ok? O hexadecimal são 16 números, não é de 1 a 16, é de 0 a 15. Na verdade, o 15 é o F, né? Isso que quando chega no 10, o 10 é A, o 11 é B, o 12 é C, até ser o 15 ser o F aí. Aqui são as variáveis na linguagem C. Só para finalizar essa parte da linguagem C e a gente ir nas variáveis do Visual Basic, linguagem C, ela é case sensitive. Nunca esqueçam disso. O que é uma linguagem case sensitive? É uma linguagem que diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, linguagem C é assim, Java é assim, PHP é assim, ActionScript é assim, tá? Moral da história, se eu coloco int i minúsculo, até o fim do meu programa, esse i tem que ser minúsculo. Se em algum momento da programação eu escrever esse i maiúsculo por uma falta de atenção, ele vai dar uma mensagem de variável, na hora que eu compilar o programa, ele vai dar erro, dizendo que é uma variável não declarada, porque i minúsculo é diferente de i maiúsculo. Só para fazer um parênteses, né? Isso acontece por causa da tabela ASCII. Né? Na verdade, a ASCII 2 a gente fala ASCII. A tabela ASCII, cada caractere, ela tem um código. Por exemplo, o Enter é 13, o ESC é 27, não é isso? O barra é o 32. Tudo isso, você já parou a pensar quando você está jogando um joguinho qualquer, sei lá, Counter-Strike, como que você aperta, sei lá, eu não sei de jogo, mas digamos que você aperta o F, ele troca a sua arma. Como que o programador sabe que você apertou o F? Por causa do código ASCII da F. E o minúsculo para o maiúsculo, ele sempre tem uma diferença de 32. Como assim 32? O A maiúsculo é 65, o A minúsculo é 97 e assim vai. Ou seja, eles são diferentes. Do mesmo jeito que se eu tivesse escrito int e eu tivesse colocado esse i do int maiúsculo, daria erro. Se eu tivesse colocado o F, né, às vezes a gente tem mania de colocar a primeira letra maiúsculo. Se eu tivesse colocado o F maiúsculo aqui, daria erro. O char tá maiúsculo, porque foi a autocorreção do PowerPoint, eu não arrumei. Mas é até bom que fica assim. Na hora que eu estivesse programando na linguagem C, se eu escrevesse assim, dá erro. Esse C do char tem que ficar minúsculo. Vamos ver no Visual Basic agora.
Mesma coisa, o conceito é o mesmo, porém tem algumas mudanças de sintaxe. O conceito é o mesmo. Na sintaxe, eu sempre vou colocar DIN. Imagine esse DIN como declare. O nome da variável, as, que em inglês é como, e o tipo. Então, olha lá. Lembra que eu criei a minha variável do tipo inteira chamada i? Na linguagem C eu colocava int i. No Visual Basic é DIN i as integer. Tá? Ou integer, volto a dizer. Ou seja, declare i como inteiro. Declare i como single. O single seria a alusão ao double. Declare i como string, seria o caractere lá na linguagem C. Moral da história, eu fiz a mesma coisa do que no slide anterior, porém no Visual Basic. Quando eu crio a minha variável, eu posso fazer com que o usuário dê o input nas informações, o usuário dê a entrada das informações, como eu posso também, como programador, dar alguns valores pré-determinados. Por exemplo, eu quero falar que o i vale 0, i igual a 0. O j vale 10, j igual a 10. Raio é igual a 2,54, raio é igual a 2,54. Detalhe importante, no Brasil, separador decimal é vírgula. Toda linguagem de programação, ela segue o padrão inglês. E pelo padrão inglês, o separador decimal é ponto. Então, se você escrever 2,54, dá erro. É 2,54, tá? Tanto no VB, no Visual Basic, quanto na linguagem C, é igual, não tem mudança. E eu posso, na execução da função, como está aqui, como eu posso já fazer com que a variável nasça com valor pré-estabelecido. Por exemplo, aqui, ó, quando eu escrevo int i igual a 0, vírgula j igual a 10, eu estou criando i e estou criando j, porém, o i já está nascendo valendo 0, o j já está nascendo valendo 10, ok? Variáveis de I/O, né? O I/O aí é o famoso input, output, entrada e saída. Eu não gosto desses termos americanizados aí, porém na programação não tem por onde fugir, tá ok? Mas vamos lá. Na linguagem C, quando a gente pensa nos comandos de entradas, eu trouxe aqui os mais usados. O scanf, tá ok? Aqui eu coloco scanf, entre parênteses, aqui o porcentagem D é porque é double. Se fosse float, era porcentagem F, ok? Vírgula e comercial, esse e comercial é para endereçar a memória. E o i, que é o nome da variável. Um outro comando muito usado também de entrada, esse aqui principalmente para string, é o gets. Get em inglês, pegar. S, string, pegue a string. Qual string? O i. Porém, os livros sempre vão te orientar a não usar muito gets. O mais ideal é usar o fgets. O fgets, na verdade, os dois funcionam da mesma maneira. O fgets ele seria um bons modos, vamos dizer assim. O ideal, antes da linha do fgets, é você dar um flush stdin. Stdin é std standard, win input, ou seja, entrada padrão. Então, quando você faz um flush stdin, você está limpando o buffer da sua memória, você está limpando alguma sujeira que tem na sua memória. E aí, eu estou fazendo o fgets i, que é o nome da variável, o 30 seria o tamanho dela. Lembra aquela hora que eu criei com 20 entre colchetes? Se fosse aquela variável, aqui eu teria que colocar 20. E o stdin, que é o standard input. Comando de saída mais usado na linguagem C, printf, ok? Print, é só lembrar de impressora. O que a impressora faz? A impressora, as informações saem da impressora, as informações não entram da impressora. Então, printf, esse F é de formatted, ok? Então aqui, ó, printf Instituto Monitor. Então eu estou jogando na tela a palavra Instituto Monitor. Um outro comando também bastante usado para saída é o puts, tá ok? Então puts, é só lembrar quando aconteceu alguma coisa, é puts. Eu particularmente uso mais o printf. Na verdade, o puts ele é mais usado quando é saída assim simples. Quando vai ter saída que envolva caracteres mais variável, o ideal é usar, o ideal não, o puts não funciona, então tem que usar o printf. Ok? Vamos ver agora esses comandos de entrada e saída no Visual Basic. No Visual Basic é tudo em cima do toolbox, né, das ferramentas. Então, comando de entrada no Visual Basic é o text box. Aqui, ó, em inglesinho bem more or less dá para traduzir. Text box, caixa de entrada. Aí nós temos o checkbox, que é a caixa de checagem, e nós temos o option button, que é botão de opção. Qual a diferença de checkbox e option button?
Vocês já perceberam? Com certeza vocês já viram os dois. O checkbox, eu posso assinalar uma opção, duas opções, nenhuma opção. Por exemplo, eu estou cadastrando, eu estou criando um e-mail, aí tem assim, áreas de interesse. Aí tem cinema, esporte, cultura, lazer. Eu posso checar todas, como eu posso não checar nenhuma, como eu posso checar uma, como eu posso checar duas. Já o Option Button é aquele que só uma opção tem que ser escolhida e obrigatoriamente tem que ser escolhida. Já falei, sexo, né, masculino ou feminino, forma de pagamento, cartão ou à vista, né, a prazo ou à vista, tá ok? E a outra opção que nós temos de entrada é o Combo Box. O Combo Box é aquilo que são muitas coisas, né? Então, o Combo Box, sabe quando você está fazendo um cadastro, aí tem assim, estado, aí tem uma caixinha e tem uma setinha do lado. Aí você clica naquela setinha, aparece todos os estados, aparece lá AC do Acre, AM, Amapá, tal, SP, RJ e assim vai. Esses são os comandos de entrada do VB. Os comandos de saída, os principais é o label, que é a saída de informação. O label seria literalmente o printf, tá? E o list box, que é a caixa de lista. Qual a diferença? O label normalmente vai sair uma informação só. O list box é quando você tem uma listagem. Tá ok? Muito obrigado. Essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso Técnica Informática, usando as disciplinas de Linguagem de Programação 1 e Linguagem de Programação 2.